Fala, Cezinha, beleza? E aí, meu amigo? Beleza, Grada? Tô Tranquilo? aqui, tô aqui. Eu tava tocando um Bob Marley aqui, te esperando. Até Bob Marley pois, é sempre bom, né, cara? tava tocando aqui na. Botei até no story aqui, já tava assim, já preparado aqui o cantinho da live. Aí tava Maneiro, tocando. maneiro. This train is bound to glory. Porque tem uma Tem- música do Marley que ele fala assim: The storm that the builder refused. He'll always be the wreck on the storm. A pedra que os construtores rejeitaram é a Uhum. pedra de esquina. É, tô ligado. Always be the wreck on É, the storm. eu no. Acho que foi sábado. Acho que foi sábado. Eu fiz uma live com o Salomão do Reggae. Tu manja o Salomão do Reggae, né? Sim, eu assisti uns. É porque o que está acontecendo? Às vezes eu não consigo acompanhar, porque eu estou fazendo. Não, eu estou fazendo uns trampos, Live, né? né? É É muita muita. live. É. É, E aí eu tô fazendo, eu tô aproveitando a quarentena para começar a registrar umas coisas e tal. legal. Eu tenho um homezinho aqui, né, um Pro Tools, inclusive hoje eu levei para consertar porque tava dando umas travadas, aí o cara vai deixar zero bala para mim amanhã. Legal. E aí eu assisto as lives. É legal quando você compartilha igual você faz, Aham. porque eu tenho a oportunidade e a gente também dá uma acelerada assim, é, eu assisti a do Salomão, porque eu tava fazendo comida. Então eu boto na caixinha, eu tenho uma Aham. caixinha aqui, uma caixinha Bonze, ó. Aí Maneiro. boto para tocar e fico fazendo rango. É, E o do Quindão eu assisti agora também. pô, a do Quindão foi top, cara. Foi muito legal. Muito Muito legal. legal. Aí eu tava conversando com o Salomão e o Salomão tava falando da onda do Bob, assim, e da onda do Rastafari. E eu não Sim, sei se pegou, foi maneiro, cara. é legal. Ele trouxe uma alusão, assim, porque às vezes as pessoas conectam algumas coisas, tem que conectar, mas outras não necessariamente, né? E aí, Acaba ficando estereotipado, né? Então ele, é, como ele tem é, no sobrenome ainda, deve ser um negócio. Eu tenho é, uma história, né, por conta de vir da área do Cidade Negra, né, aham. de vivenciar toda aquela. É a minha Rapaz, tem uma formação, né? galera aqui, o Clênio Fernandes, cara, pô, uma galera muito fera, cara. Ó, Tem que. Galera de Recife entrando aí, Gedel Santos é Recife, O Clênio o autor Ian, daquela canção Apenas um Toque, da Fernanda Brum. Se eu legal. faço um sucesso desse, eu ficava só em casa ganhando dinheiro, cara. É Clênio, isso. eu tô brincando, é um baita elogio pra ti, porque eu sei que você é um grande compositor e um pastor maravilhoso de palavras abençoadoras. Mas, Cezinha, pô, uma alegria de estar contigo aqui. Às Pô, vezes no privilégio. presente a gente não tem oportunidade de estar junto, mas aí a gente por aqui consegue, é bênção, né? Sim, sim. Eu acho que essa nova era, né? Assim, Uhum. eu tenho um chamado de revolução tecnológica, né? Tenho um Aham. chamado não, né? É algo que sociologicamente tem sido colocado pelos pensadores, né? Que Aham. é, a gente teve a revolução industrial e eu tenho falado sobre isso nas lives, que eu acho importante a gente abrir os olhos, dar uma cosmovisão para as pessoas a respeito disso. A gente Sim. teve a gente teve a revolução industrial que é que que é marcada, né, pelo capitalismo Aham. e pelos laços sociais marcados, os laços sociais do consumo. E a gente tem Uhum. agora um outro divisor de águas que é a revolução tecnológica. Sim. Se a primeira revolução foi marcada pela Segunda Guerra Mundial, nós temos agora uma pandemia que marca a revolução tecnológica. E É. com o neocapitalismo, com os laços sociais marcados pela Sim. obsolescência, né? Não é só o consumo agora, tudo é obsoleto, tudo se atualiza o tempo inteiro. Agora, a Alessandra também, o Mano Lopes, uma galera gigante aqui chegando. Agora, Cezinha, fazendo essa. A gente pode começar nosso papo fazendo essa analogia assim, no sentido histórico, né? Filosófico e geoeconômico, trazendo para a nossa realidade cristocêntrica de igreja. Alessandra também, Deus te abençoe, sempre muito feliz de
de ter você por aqui. Eu fico pensando, esses dias, pensando muito sobre isso, porque a igreja, ela sempre entra mal, assim, desculpe, no sentido pejorativo, né? Sim, não, eu te entendo muito. Sempre entra mal, sacou? Ah, Porque era uma excelente oportunidade para a igreja entrar bem, para ela sim. intervir bem, para ela ser, nesse divisor de águas, um vetor preponderante de equilíbrio e de alternativa espiritual para a sociedade como um todo. Não, ela entra com discussões polarizadas, políticas, e entra com esse papo de presencial ou não presencial. Pô, bicho, a igreja tinha que pensar dela estar presencial na vida humana dos mais necessitados Sim. nessa hora. Eu acho que essa ideia, na minha opinião, essa pandemia, né, ela fez gritar e potencializar quem estava comprometido vai gritar no comprometimento, Uhum. porque tem muita gente precisando. Rodrigo Batera, feríssimo, produtor. Diego Carter, grande cantor. O Ian, Pastor, o Ian aqui, que é da MPC de Recife, ele era daqui do Rio, se casou com maneiro. uma pernambucana e O, está lá. Eu fiz uma live o com ele na Dedê semana. Júnior, o Dedê Júnior é um brother lá de Brasília que canta a Fé Music, mas está com uma pegada black. E ontem ele insistindo para o Clóvis Espinho, 3 da manhã, falar comigo na live. E eu entrei numa live com o Clóvis Espinho, 3 da manhã. Rapaz, Porra. 3 da manhã, uma figura. E o Dedê E aí também, grande brother. o Ian estava Mas, dizendo que conhece o não, Maicon? Conhece o Maicon? Michael, De não, Vila Kennedy? não me lembro. Pode ser até que eu conheça. Gente boníssima também. Esse pastorzão da Vila Kennedy. É, Amigos, grande amigo. e tem uma. O Dedê Júnior, eu acho que está no nosso grupo lá de compositores, lá do Provável. Maurício, do É, Hitmakers. Eu conheci é, ele de lá do grupo. é provável. Valeu, mano. Eu já ouvi ele já postou umas coisas muito interessantes lá. Ele tem Faz um som da pesada. Agora eu filhinho tô de papai. lembrando do nome. Mas ele é um cara carismático, um excelente compositor, um cara feríssimo. E Mas aí, desculpa, o que mas aí seguindo no raciocínio, até o Ian estava falando assim, que é uma ala da igreja, né? E eu tenho dito isso, assim, que esse momento agora está potencializando e está meio que mostrando quem é quem, assim. Eu uhum, acho que se as pessoas tiverem os olhos abertos agora, elas vão perceber quem está operando nesse sistema capitalista, que aí volto a dizer, um sistema neocapitalista, onde os laços sociais são marcados pela obsolescência, pelo tudo é descartável. E o problema não é só descartar os gadgets. Eu estou aqui com um celular que tem uma numeração, tem uma inferior e tem uma posterior. O meu não uhum. é lá tão moderno, mas ele foi criado para ficar obsoleto. Então, no Sim, neocapitalismo, isso é um traço. Os laços sociais eles são marcados por essa obsolescência. Então, assim como as coisas são descartáveis, o ser humano é coisificado e ele é tão descartado quanto. Então, a gente está vivendo, só para fechar, a gente está vivendo uma possibilidade agora de não operar nisso. Tem uma galera indo nesse barco. sim. Porque a igreja ela deixou de operar com os laços sociais do afeto. Eu estava falando isso agora no grupo pequeno nosso, que eu estava, Uhum. assim como Eu tenho que registrar. você me Eu tenho que acolheu na registrar. Vínia do Rio de Janeiro, você aqui, olha ali, ó, tá vendo? A Vínia Obrigado. tá ao Eu tenho contrário, que dá para registrar. você ficar ao contrário, né? Tá dando, Fica ao contrário, mas dá para perceber. Eu eu tenho que vejo. registrar a presença do grande Márcio Duran. Lembra dele? Márcio tá aí, cara, que legal, Registrar a presença de Alex Gonzaga, o líder do Novo Som. Pô, que aqui só legal, tem luz. Léo meu Castro, irmão, meu humorista da Rede irmão. Globo. Ô, Feliz. rapaz, vou te falar uma coisa, participar da tua live é extremamente Não, conectivo. é você, Cezinha. É você, Cezinha. Mas é Mas, isso, tá entendendo? Assim, mas esse contexto aí, assim, só para fechar mesmo, botar o laço, porque quando eu tô aham, falando de laço, laço é diferente de nó. aham, Laço é bonito. aham, Então, laço social
ele precisa ser marcado pelos afetos. A igreja está tendo uma grande oportunidade de ser afetuosa. A palavra afeto tem a ver com como eu afeto as pessoas. Então, Sim. assim, eu dizia isso no grupo pequeno agora e tá, hashtag tenho dito, ainda está na validade. Está rolando um divisor de águas nesse grande oceano. Tem gente de transatlântico, tem gente de iate, tem gente de barco. Lembra que eu falei que eu tô na minha boinha? Você está na boia. Eu falei que eu tô na canoa. Eu tô Na na boinha. canoa. E a gente. E é o seguinte, cara, é muito louco isso, porque tem uma galera nadando. E, cara, vai sucumbir. Vai sucumbir. Tem gente que, por conta da vida, da sagacidade, do gueto, das realidades, tem gente que aprende a boiar. E esses ficam mais tempo. Mas também, mas se você não jogar a boia, né, e trouxer para perto, cara, também sucumbe. Então o nosso papel agora como igreja está sendo fundamental, assim, de agirmos em rede, entendeu? Eu estava aqui agora, eu já atuava em uma série de questões. Aqui, o que a minha mão direita faz é porque a minha esquerda não saiba. Então, não é algo que a gente fica... Eu tenho assim, é um grande... É o equilíbrio de você divulgar para as pessoas ajudarem, mas ao mesmo tempo, cara, isso é uma coisa inerente, compatível com o reino de Deus. Então, assim, eu que vinha atuando, eu estou percebendo agora uma sensibilidade mais aflorada da galera. Então, a galera tem contribuído mais, a galera tem chegado mais junto. E isso tem sido muito legal, entendeu? Tá aqui o Júnior, sobrinho do Marconi, que você lembra, tá lá nos Estados Unidos, mas ele tá aqui. Sim, que legal. Pastor Luciano Serenado, Paulo Ivo de Recife, grande brother, meu amigo Marcelo Barreto, que é um gênio, cara fera. Mas, o Júnior está nos Estados Unidos, não sabia que ele estava morando nos Estados Unidos ou está de viagem? Está morando nos Estados Unidos. Gosto muito dele. É o terreiro do Trump. Brincadeira. Mas, Cezinha, pegando assim de uma forma pragmática a tua fala, o que eu estava pensando hoje? Até conversando com o Marcelo Barreto. A gente falava dos entraves dentro da sociedade, de perceber, sem querer polarizar, tá, Cezinha? Eu não gostaria de polarizar politicamente. Sem querer polarizar. Entendendo a igreja como igreja, de verdade, nesse momento. Então, por exemplo, a governabilidade ela tem um problema do dinheiro para auxiliar as pessoas chegar na ponta. Já perceberam isso? Há uma dificuldade burocrática. Sim. De saber quem é quem, saber quem está boiando, saber quem está afundando, quem está naufragando. Há uma dificuldade de se enxergar a sociedade e as pessoas. Então, o governo quer botar 600 pratas na conta de quem precisa. Aí sabe quem ele usa? O banco. O banco não enxerga, irmão. O banco, ele só enxerga quem é, no sistema capitalista, enxergável. Entendeu? Sim, sim. A igreja tinha que ser essa ponta. A igreja não consegue ser. Sabe por quê? Porque a igreja está envolvida em um montão de confusão. Sim, não. Aí é aquela coisa... quando você... Eu não estou falando, Cezinha, de uma igreja institucional. Eu não estou falando de uma igreja que é ponto de vacinação e ponto... Não é isso, não. Eu estou falando de uma igreja que consegue ter crédito em qualquer tipo de governo como aquela que enxerga os necessitados. Sim. A interface. É a interface. Exatamente. Ela perdeu essa funcionalidade. E aí quando perde isso, né, Lincoln? Quando perde isso, perde o princípio básico. Porque o que é... Perde a sua essência. O que nós somos, né? A gente é um reflexo... A gente não é a quarta pessoa da Trindade. Né? Existe a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele se revelou pessoa para apresentar para nós uma realidade personificada desse Deus Trino. Então, a igreja é a representatividade, é a materialização. É a embaixada do reino. Isso, na sociedade. Quando eu não atuo dessa forma... Ou pelo menos deveria ser, né, Cezinha? Deveria. Tem muita gente... Eu acho que assim, tem muita gente sendo...
O grande problema nosso agora, Lincoln, Eu falo assim, eu falo no sentido generalista. eu não estou te entendendo. Eu Eu acho falo assim, porque eu acho que é uma minoria. Eu acho que a maioria não consegue nem discursar a respeito. mas aí é que tá. Eu acho que essa, assim, não são poucos, mas eu acho que a gente está vivendo agora, nessa revolução tecnológica, a gente está vivendo uma aceleração da capacidade das pessoas de se utilizar dos aparatos tecnológicos. Por exemplo, com o advento de termos que ficar nas nossas casas Uhum. e as igrejas terem que transmitir os seus cultos online, etc., etc., gente que falava para muitas pessoas fisicamente Uhum. não está falando para tantas pessoas, está falando para menos. Perfeito. E gente que falava para menos pessoas está falando para mais pessoas virtualmente. E eu acho assim, É, eu mesmo, fisicamente, falo para poucos. Mas aqui na internet eu estou falando para milhares. compulsoriamente, não, assim, compulsoriamente a gente acelerou o processo. Tem um texto do o Yuval Harari, que escreveu Sapiens, Homo Deus. Uhum. Eu tenho lido muita literatura que não é cristã, Uhum. numa perspectiva de me preparar para essa realidade que a gente vai encontrar agora. A gente não vai voltar, tu sabe que não vai voltar ao normal, né? Isso é uma outra pergunta que eu ia colocar em pauta. A igreja depois do Covid-19. Não vai voltar ao normal, a gente vai voltar para um novo mundo, para uma nova realidade. E Uhum. uma realidade azeitada tecnologicamente. Uhum. Então eu tenho pensado o seguinte, assim, a minha interface, você me conhece, você foi o cara que me acolheu na Vineyard do Rio de Janeiro, né? Uhum. E assim, a gente tem uma amizade significativa. Sim, Você sabe que a minha pegada ela é convergência. Então sim, eu quero o meu diálogo eu não quero ficar pescando no aquário. tô ligado. O meu diálogo é com quem não sabe de nada disso que a gente está falando aqui. Perfeito. E também buscar o ponto de convergência, porque a minha pilha é o seguinte, Rapaz, eu não. até tu falou de antiguidade, até Almério pintou aqui, cara. Almério Barros. Caraca, Mério Barros, meu irmão, que isso? Grande abraço, grande Almério. Oh, que bom, cara, que bom. Amo o Almério. Então, assim, são pessoas que passam pela nossa vida e ficam no É, nosso coração, né? marcadas. Marcados. Então, assim, a gente tá numa caminhada que a gente vai ter a possibilidade agora de diálogo, Uhum, e diálogo no sentido de não desconstruir a espiritualidade do outro, mas uhum. saber em que ponto ela está para dar Ctrl Alt Tab, abrir mais janelas, mais percepções, tá mais sensível. E para isso eu tenho que me preparar. Então eu tenho usado a quarentena para isso. O Yuval, ele falou uma coisa interessante num texto dele, ele estava dizendo que a natureza emergencial que essa pandemia está gerando. Tiago, Potencial. Tiago Caribé, tem Eu vi noção? ele passando aqui, Meu Deus. Caribente na parada. Rapaz, Junito também passou aqui agora há pouco. Beto Menezes, a galera toda. Eu queria mandar um beijo para Luciana também. E para o Menegúcio, meu amigo de escola, também colocou aqui que depois as igrejas vão ter mais fiéis. Eu não sei, não. Eu não sei. Depende, né? É, Depende. Depende do. Porque essa afirmação é uma afirmação. Ela tem muitos desdobramentos, né? ó, Ser fiel. da Disco Praise também. Pezinha, Eu. eu vou fazer live contigo todo dia, cara. O Pinho de Brasília. Rapaz, tu é famoso, Cezinho. Nada, pô. Mas é Mas isso, cara. Mas eu é acho, isso. eu acho que Eu tô com muita expectativa. Sabe que eu, eu tô. eu acho que essa mudança, minimamente, Ó, o Rodrigão ela, entrou aí. ela vai nos levar para um questionamento de quem somos como igreja. Eu acho que esse questionamento ele está geral. Ele está geral. Sim. Seja uma intervenção moralista equivocada, seja uma intervenção muito superficial de alguns líderes fazendo questão daquele a porta tem que estar aberta para reuniões presenciais. Isso é uma questão hiper superficial.
Então, Essa galera tem que assistir o Átila. Hoje eu assisti um vídeo do Átila, falei isso hoje no grupo pequeno, mandei para todo mundo que estava no grupo. Diógenes, aqui eu acho que é o lugar da Viner antiga, raiz. É o, Viner raiz. Olha o Dió aí. É, o Aí Dió. o Dió estava no grupo agora, no Zoom com a gente. O Átila é um cara que saca dessa onda da parte da biologia e tal. Meu irmão, o negócio é muito sério, brother. O negócio é muito sério para falar que é gripezinha, para querer... Meu irmão, é muita gente morrendo, amigo. Sim. São 1.800.000 infectados. A live é do dia 12. Morreram nessa última semana 2.000 pessoas por dia. Sim. Então, assim, não é brincadeira, parada. Sim. Não é brincadeira. Então, Agora, assim, eu tenho me preparado para esse monte. Sabe que eu estava viajando com o Manga outro dia, assim, de conversa? Falei, caraca, o momento em que a igreja pudesse se reunir presencialmente. Porque isso vai ser meio que global, entendeu? Eu não sei se isso... Eu não acredito que seja assim, pô, vai ficar legal ali, legal lá. Entrou um gaiato, Lamartine, que é um divulgador da Sony, Lincoln safado. Esses caras que são safados, eles se olham no espelho, né? Eles vêm aqui de gaiatice, né? Lamartine, eu vou te pegar teste, rapaz. Eu te pego, hein, rapaz. Sabe que... Essa coisa do safado é um negócio interessante também de se pensar, né? Porque a igreja, dentro daquilo que a gente estava falando, porque a igreja ela deixou de pregar a salvação. Então, a igreja não prega mais que Jesus salva. A igreja tem pregado que Jesus safa. Safa. Entendeu? Porque Jesus vai te safar. Isso tem feito muitas igrejas se tornarem safadas. Entendeu? Porque vivem na safadeza. Entendeu? Na verdade, eu gosto da onda que eu aprendi com um cara lá do Chile, que é a onda do humanismo, né? É uma igreja muito humanista, que ela prega muito a realização e a busca da demanda apenas humana. É como se o homem tivesse uma série de demandas e a igreja fica muito preocupada apenas na obtenção das respostas dessas demandas humanas. Sim, sim. E é inevitável, né? É inevitável você entrar no aspecto da barganha. Porque se Deus... Primeiro a ideia de que Deus vai castigar se você não fizer a coisa certa, né? E depois, se você fizer a coisa correta, você vai ser abençoado. E eu estou dizendo que Deus é corruptível. Porque se Deus vai fazer a coisa certa para mim, segundo o que eu estou fazendo para Ele, esse Deus está do tamanho da minha demanda. Esse Deus, na verdade, não existe. Esse Deus, no fundo é... Aí os caras têm que ler, eu acho que os caras não leem, né? Porque também, Cezinha, eu fico vendo uns programas aí, os caras não abrem mais a Bíblia, cara. Impressionante. Não. Se abrir a Bíblia, eles... Se abrir a Bíblia, eles se enrolam, né? Cara, eu tava olhando... Carol, lá de Natal, um beijo, amiga da minha esposa. Oi, Camilinha. Porque, tipo assim, se pegar o texto do jovem rico, você percebe que o jovem rico, ele obedecia todos os mandamentos, meu irmão. Obedecia geral, todo certinho. Jesus falou, tipo, tô colocando uma metáfora. Jesus falou para ele, você não serve para andar comigo. Porque a pressão que Jesus colocou sobre ele, ele não conseguiu caminhar aos pés de Jesus como discípulo. Não dava, não segurou a onda. Mas o coração dele, quer dizer, a contrapartida humana dele estava maneira, mas o coração estava distante, meu irmão. Sacou? Aí eu fico imaginando uns caras hoje que, pô, faz tudo certinho, e aí os caras ficam premiando, né? Sim, aí chega um determinado momento que Deus fala assim, cara, você não serve para andar comigo, cara. Aí a cabeça dos caras pira, né, bicho? É muito doido, né? É muito doido porque isso aí é uma... Hoje eu conversava com um amigo e ele estava falando, cara, mas muita gente pensa isso aí, porque eu estava falando para ele que tem muita gente vivendo no movimento de causa e efeito, obrigação e bênção.
O Márcio Duran tá aqui, tá perguntando pro checão. Eu tinha uma brincadeira com o Márcio, que era o seguinte. Eu convivi numa denominação que você, por exemplo, você fazia batismos e quanto mais batismo você fizesse, você ganhava o checão. Aí ele fica... É, Porque isso é muito engraçado, né, cara? é Aí mesmo, é. ganhava aquele checão do surf, assim, que o cara mostra o checão, assim, sabe? Sei, Grandão. sei. E você levanta o checão, né? Aí até hoje o Márcio fica me perguntando por esse checão. Mas o Márcio batizou Pô, muito pouco, cara. Tinha que batizar mais. Porque era uma entendi. competição de quem batizava mais, entendeu? Rapaz, O manga ele ficava sempre meio triste, assim, que ele nunca ganhou o checão. o Márcio Duran foi responsável pelo meu. Essas pessoas que estão entrando aí em Recife, Uhum. o Márcio Duran foi responsável por me levar Ele para fez a Recife. ponte. Ele me levou a primeira vez, Ele aí a levou você, partir da. mas a minha ele nunca me levou, cara. É, Márcio. É. você estava. Eu não Ele sei, só fez, sabe você de quê? estava você estava em pecado? Não, tava não. Tava não. O Márcio é um safado, cara, porque é o seguinte, o Márcio, ele era da World Vision, tá ligado? Isso, isso. Tu Não, viu a foi por pronúncia, causa. tu Pô, viu a não, tu pronúncia tá com o inglês afiado. da World Vision? E outro dia eu descobri que a Meghan Markle, a esposa do príncipe, ela fez viagem com a World Vision. O Márcio só quer saber de princesa pra cima, cara. Os Uau. plebeus ele abandonou, entendeu? Eu fiz a canção, né? Eu fiz a canção tema da Visão Me lembro, Mundial. me lembro. Por isso, essa foi essa canção que me levou para lá, que a gente acabou tocando. Cara, eu toquei com o saudoso Robson Cavalcante pregando. O Márcio Robson, lembra disso. Pô, maneiro. foi maravilhoso na Igreja Anglicana da Piedade. E a partir Animal. dali, Eu cara, a toquei lá. partir dali eu voltei, Toquei lá. voltei, voltei, voltei. E assim, tenho raízes lá, eu chamo da minha terrinha, tô louco para voltar de novo. Maneiro. Agora, Cezinha, o que que você tem, assim, nesse tempo da pandemia, o que que tem sido, assim, uma fragilidade sua, assim, dessa vivência? Eu, por exemplo, eu percebi que eu sou um cara muito... Eu já sabia disso, mas ficou muito latente. Eu sou um cara muito relacional. Hum, Então, o fato de não encontrar pessoas, nem ver pessoas, me faz muito mal. entendi. O que que para ti tem te assim percebido latência na tua fragilidade assim? É, assim, uma das coisas que faz muita falta é a comunhão, tá, né? Comunhão mesmo. Porque a gente acabou tendo uma demanda muito grande de cuidar de gente, né? E Uhum. eu vinha numa batida assim, a gente teve mudanças na Vinha Rio, mudamos de lugar, a gente foi para um lugar mais legal, mais acessível e tal. E isso, Deus foi enviando muitas pessoas. E eu estava na batida de cuidado com essas pessoas e houve essa interrupção. E agora o cuidado tem que ser mais tecnológico, né, com esses aparatos. Uhum. Isso foi uma questão. Uma outra questão foi de tratamento aqui dentro de casa, sabe? Rapaz, tu quer falar Pô, nesse assunto mesmo? Fica quieto. não, assim, mas para mim está sendo bom, bom. Porque, por exemplo, a Camila está fazendo home office. Aham. E eu, cara, tu não tem ideia do quanto eu valorizo agora, muito mais. Eu já valorizava a minha mulher. Aham. Aham. A minha mulher senta ali, começa às 9h30, 10 horas, ela senta e só sai às 8. Reunião Uhum. em cima de reunião, Zoom em cima de Zoom. E aí eu escuto ela falando. E eu Uhum. falei isso para ela agora, Aham. eu falei isso para ela quando a gente foi se deitar, eu virei para ela, falei, ó, cara, eu admiro muito você. Você não tem ideia, eu já admirava você, mas agora eu admiro muito mais. Porque quando você ia para o teu trabalho, eu não tinha ideia das coisas que você fazia lá. Uhum. Mas agora eu tô vendo, entendeu? Legal. Eu tô É. aqui. E ela fica de fone o tempo inteiro e pá. Então, O, assim, o Almério isso. falou assim, olha na bolinha dos olhos e fala. Olha aqui na bolinha dos meus olhos, que é a minha frase clássica, né? Ele sabe disso. Mas é uma coisa que.
E assim, eu tenho tratado muito esposa- assim, a parte esposa- interna, a parte a mi- interna, Lincoln, tem rolado muito isso também. São a minha, releituras minhas mesmo. a minha esposa também está home office e eu tenho reparado também isso, cara. Não só uma grandiosa dedicação de trabalho, como, como os afazeres domésticos acaba sobrando um pouco mais para mim aqui, e isso traduz uma realidade que às vezes eu não enxergava, entendeu? Sim. Agora, vou te falar que o convívio, ele também, ele requer uma busca em Deus de entender essa proximidade. Boa, mano. Porque Não, a gente cara, ainda tava bem num que velocidade. ela não tá na live, né? Eu acho que ela não vai ver essa live depois. Porque meu irmão, Minha irmã mas tem muita demanda, né, brother? é, é, é Pô, violenta. porque tu tá ali e tal. É, E aí, assim, o que que rola? A minha pegada, ela é de composição. Tô fazendo uma parte de música nova e tal. E aí fico fazendo, né? Pá, pá. aham. E assim, às vezes, eu não sei até que ponto a música, ela recebe um olhar com o mesmo peso Uhum. do trabalho, entendeu? Não, não Corporativo. tem. Tá Não, não entendendo? tem. Eu tô passando Tem uma canção onda do assim. tipo, ah, é hobby. Tá, não é hobby. Eu tô compondo, cara. Entendeu? Entendeu? Não, Volta não e é. meia. Volta e meia sai de mim Ó, uma ó, frase assim. ó, o Volta Gidel e de meia. Recife tá falando que agora você quebrou, mano. Volta e meia sai de mim uma frase assim. Mas eu tô trabalhando. Entendeu? Volta e meia eu me pego assim. Mas eu tô trabalhando. É porque a linha é tênue, né? Porque como você trabalha com entretenimento, você trabalha com, né, as variáveis do trabalho com a música, ele por ser muito, né, é muito bom, né? Eu acho que tem uma certa confusão em quem não tem essa vibe e aí te Entender enxerga. o processo de transpiração, né? Exatamente. E eu tô Mas falando, eu tô compondo também. umas coisas muito legais. Eu fiz Eu uma música chamada Quarentena. a Michelle tá rindo, a minha esposa tá rindo. É. Ela tá. E o Pingo também tá rindo, lá de Brasília. E o Igor, músico, também deve estar rindo também. E o Paulo Ivo, que é o divulgador, também deve estar rindo também. Pô, Paulinho, lembro dele, lá de Fortaleza. Não, de Recife. Não, de Recife. De É porque eu Recife. encontrei com ele em Fortaleza. É. Pô, o Então, Pingo, eu vi que o Pingo me seguiu. Eu também, pô, gosto muito do trampo dele. é Muito um legal. comunicador feríssimo, né? Te mostrar uma música que eu compus aqui, chama Quarentena. Quero sair, também poder entrar, se o tempo permitir, meus medos soltos numa multidão de novos erros. Será que ouvi que devo me afastar? Preciso resistir ao medo de quem nunca teve paz, que nunca foi capaz Beijo. de ver além da morte. Quando voltar a abraçar sem ter medo, sentir o teu cheiro, amor, comunhão. Quando voltar a sorrir sem segredos, feliz por inteiro, de perto certo dadas mãos. Quando voltar a abraçar sem ter medo, sentir o teu cheiro, amor, comunhão. Quando voltar a sorrir sem segredos, feliz por inteiro, de perto certo dadas mãos. Se for sair, você pode entrar. Se o tempo permitir, meus medos soltos numa multidão de novos erros. Será que ouvi que devo me afastar? Preciso resistir ao medo de quem nunca teve paz, que nunca foi capaz
de ver além da morte. Quando voltar a abraçar sem temer, sentir o teu cheiro, amor, comunhão. Quando voltar a sorrir sem segredos, feliz por inteiro, de perto certo dadas mãos, se real, virtual, todo mal, vencida a morte, se real, virtual, todo mal, vencida a morte, se real, virtual, todo mal, o fim da morte, se real, virtual, todo mal, vencida a morte. Quando voltar a abraçar sem ter medo, sentir o teu cheiro, amor, comunhão. Quando voltar a sorrir sem segredo, feliz por inteiro, de perto certo dadas mãos. Quando voltar a abraçar, quando voltar a sorrir, quando voltar, quando voltar, quando É o voltar, Junito. Que abraço, de perto Junito. certo, lave as mãos. Muito bom, muito bom. Até o Junito tá aqui, rapaz. Junito Rocha. Lembra do Rapaz, lógico, lógico. Pô, os Eu vi caras? quando ele entrou aqui, tá A vendo, né? Vini Raiz chegou aqui em peso, misericórdia. Pô, tá... Quem Cara, é Vini? Não, você sabe, né? Vini, a gente não, a gente se descobre, Vini. não, o cara nunca deixa de ser, né, mano? Você tava falando uma coisa, eu me lembrei. A gente recebeu agora um documentário, passou agora chamado Legacy, e Legacy. a esposa do John Wimber com o Bob Fulton e a Penny Fulton. Uhum. E eles estavam falando, contou a história de John. E aí tem uma coisa interessante no John Wimber. Ele não tinha background nenhum. Eu me identifico muito, né, com o John Wimber nesse sentido, porque eu fui ler a Bíblia sem ranço de crente, de nada. Por isso que eu acho que é uma característica dessa liberdade que eu tenho. Tem muito a ver com isso, sabe? E aí ele começou a olhar e ler aquele texto, ler aquelas coisas. Ele falou assim, pô, quando é que a gente vai fazer isso aqui? Aí o cara pergunta para ele, fazer o quê? Aí ele, orar pelos cegos, fazer eles enxergarem pelos coxos, ressuscitar os mortos. Ele está falando aqui que a gente vai fazer isso. Não, mas isso aí a gente não... Não, mas tem que fazer, pô. Vai fazer. É. Mas, não, você não está lendo esse livro? Eu aprendi isso, mas está aqui no livro. Sim. Então é essa a ideia, sabe? Uhum. E isso tem a ver com o reino, não tem a ver com a Vini, né? Tem a ver com o reino. Tem a ver com o reino. Esse rótulo Vini, a gente sabe que não é nem a preocupação da própria Vini, né? Sim. O próprio John Wimber, ele dizia que a Vineyard é um legume numa sopa. Sim. Que é o reino, entendeu? Então, eu amo essa analogia dele. Legume, então um pedaço de batata, um pedaço de cenoura, mas na verdade o reino é um sopão, que é a igreja, e tem características tipo um repolho, uma cenoura, uma batata, um aipim e tal. E um acém, né? Um patinho. E ele, um inhame, tem um amigo meu que é defensor do inhame, diz que o inhame é animal. Mas aí é isso. Agora, esse DNA tem muito a ver com uma certa pureza, uma certa ingenuidade do John Wimber, que talvez esse não seja live para a gente falar isso, mas que até a própria Viner perdeu com a morte do John Wimber, cara. A verdade é essa. Eu acho, Lincoln, de quem está dentro agora, totalmente envolvido, de quem acabou de chegar de Piratininga, acabei de fazer uma conferência lá. Sabe qual foi o nome da conferência? Convergência. Me deram autonomia total para eu abordar o que eu tenho vivido. Eu sistematizei, porque acabou que o meu convite,
o que eu ia compartilhar lá, todo ano eles pegam o conteúdo de quem vai fazer a preleção, eles mandam para Altamira, para as vinhas do norte. Tô E ligado. aí, como eu nunca tinha feito, eu falei, caraca, porque eu sempre fui muito... Assim, tem um esboço aqui, tem outro ali, tem outro lá. Eu não tinha muito... Assim. E aí eu me vi pela primeira vez tendo que fazer uma sistematização. E aí eu fiz, cara, assim, para enviar para eles lá. E foi muito benéfico, porque quando você tem as coisas sistematizadas, você ainda tem depois o que vem, porque o Espírito fala, né? E eu tive lá agora, assim, e eu tenho percebido que existe uma outra onda vindo, sabe? E eu tenho participado muito disso, assim. Então, assim, eu tenho sido muito... a gente está vivendo... Assiste esse documentário, o Legacy. Legacy. Foi um ao vivo que eles fizeram, mas já está disponível no YouTube. É bem legal de assistir. Não de uma forma específica, mas de uma forma geral. Essa semana, sendo perguntado numa outra live um pouco mais musical, conversando com alguém e falando mais sobre música, sobre a minha experiência de acompanhar a carreira de alguns artistas, assim, de perceber o que acontecia depois de uma etapa. Tem uma etapa do sucesso, de uma grandiosidade, que parece que há uma grande tentação à perda de uma essência. Parece que o artista ele tem um desenvolvimento de um grande conteúdo, aí ele tem uma crescida de um desabrochar, e aí quando ele desabrocha e ele alcança um pseudo-sucesso, uma relevância, ele é muito tentado a perder a essência da qual ele foi construído, né? Sim. E eu acho que a igreja, assim, nas suas características denominacionais, seus movimentos, também passa por isso, entendeu? E isso vem muito de um problema da centralidade de poder, uma coisa que o John Wimber sempre abriu mão. Sim. Entendeu? E eu conheço um pouco a história e sei que ele sofreu muita pressão para que ele fosse o todo-poderoso e que a parada fosse uma denominação centralizada. E no final da vida dele, foi uma das grandes angústias das quais ele abriu mão dessa parada toda. E, na sequência, ele veio a falecer, mas eu acho que isso é a grande tentação em relação à igreja, o desenvolvimento e crescimento da igreja no sentido denominacional, entendeu? Ela sempre sofre esse problema. A Carol Wimber, ela fala uma coisa interessante, um relato que tem a ver com isso, corrobora com isso que você está falando. Ela dizia o seguinte, que o John Wimber, ele tinha na veia dele a essência de preparar as pessoas. É assim, você pode tanto quanto eu. Isso é algo que eu carrego no meu coração. Assim. Sim. Você pode tanto quanto eu. Então, assim, eu não estou numa posição em que as coisas convergem em mim. Não. Assim, convergem... Sofri não. Eu também beneficiado por uma influência muito grande disso através do Roger Williams, né? O Roger tem total essa vibe. De me capacitar e me fazer ver que eu era capaz de executar, falar, tocar, pregar, tudo aquilo que eu vislumbrava em perceber do quanto Deus usava na vida dele. E realmente é uma característica de preparação da galera que conviveu com John Wimber, né? Agora, voltando para esse papo do momento, eu tenho falado assim que, tipo assim, a gente está numa tempestade, sacou? E a minha preocupação, cara, tem muito a ver com o que você comentava, é que nenhuma tempestade dura para sempre, né? A tempestade, ela vem e chega uma hora que ela vai passar. Mas é como a gente vai chegar do outro lado. Porque na trajetória da tempestade, eu acho que vai advir feridas que, de repente, são feridas muito profundas, sacou? E profundas no sentido de que a gente não pode perder
o desfrutar desta caminhada, mesmo na tempestade. Entendeu? Sim. Mesmo na tempestade, entender uma proteção, uma blindagem do Senhor, entender um momento de adequação, de uma volta à simplicidade, para que quando as coisas voltarem ao, entre aspas, normais, porque eu também acredito, como você falou, que elas não serão normais do mesmo jeito que eram, mas quando voltar o dia a dia mais ou menos normal, a gente não esteja tão ferido sobre a turbulência dessa tempestade. Sim. Eu acho que a gente vai voltar com uma noção. Esses dias eu estava ouvindo um amigo e ele falou uma coisa interessante. Ele estava dizendo que, eu falei isso até no grupo pequeno agora também, essa pandemia nos deu uma noção ecológica. E a ecologia, no sentido de eco, que vem do grego oiko, que quer dizer casa. Então, logia é o estudo do eco, do estudo da casa. E aí a gente foi necessário que nós ficássemos confinados nas nossas respectivas casas, quem tem casa, para entender que o planeta é uma casa. Sim. E é impressionante como isso tem surtido efeito no ecossistema, né? Tem rios limpando, tem umas paradas aí muito legais acontecendo. E assim, lance do camada de ozônio, né? exatamente. Eu estava lendo Romanos 8 hoje, eu li no grupo sobre Romanos 8, que a terra geme com dor de parto pelo retorno dos filhos de Deus e tal, todo esse contexto. Só que eu estava dizendo para eles que a ideia de casa, quando eu olho para fora, ela precisa preceder da minha casa, do meu olhar para dentro. Então, assim, esse confinamento tem me feito trabalhar coisas dentro de mim. Perfeito. Assim, de forma muito contundente. Né? Assim, coisas que eu... Porque o que acontece? Quando você está transitando, a probabilidade de você se anestesiar, seja no ativismo gospel, do ativismo da música, porque você fica ativo, né? Você fica você se entretém de alguma forma e você esquece do pano de fundo. Eu costumo dizer que nesse palco da vida, né, que a gente está, nessa grande peça chamada vida, onde nós sabemos que o protagonista é Jesus de Nazaré, e ele apresentou a nossa coadjuvância, porque até então a gente achava que a gente era o protagonista, sem saber de Jesus. Sim. Então a gente tem um grande diretor que estabeleceu uma grande peça chamada vida, que entra na história, se estabelece como um Cristo histórico, mas um Cristo eterno e protagonista, e eu sou coadjuvante, e ele é tão paradoxal nesse chamado, que às vezes eu acho que eu sou o protagonista. E ele me faz até pensar que sou, para que eu mate no peito e fale assim, não, ele é o protagonista. Sim. Então, nessa grande peça, as pessoas querem ser entretidas. E quando a gente chega no espetáculo, Lincoln, a gente não fica muito ligado, salvo as pessoas que trabalham na produção, a gente não fica muito ligado que teve uma pessoa mais cedo que foi lá que afinou aquela luz, que teve uma pessoa mais cedo que passou o som, que ficou lá no tum, 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 fazendo, trabalhando subgrave, que teve uma pessoa que fez o pano de fundo, que teve uma pessoa que, para chegar naquele nível de execução, teve meses e meses e meses de ensaio, e para chegar naquele nível de expertise de tocada, teve anos e anos de estudo. Porque quando você quer ser entretido, você não pensa nisso. Você é regido pelo entretenimento. Cara, eu quero have fun. O que a fé cristã propõe para a gente? Propõe uma cosmovisão, um pano de fundo, uma noção de backstage, uma noção de que existe coisas além do entretenimento. Sim. Existem novas possibilidades. Então, eu tenho percebido isso pessoalmente. Assim, o que há de pano de fundo na minha perspectiva existencial? O que não foi trabalhado ainda? Porque eu sei que quando a gente voltar para o novo mundo,
nós vamos voltar numa outra potência. E a Sim. gente precisa estar preparado. A gente precisa Exato. estar preparado. Porque quando o barco atravessar, quando a gente aportar e quando Jesus acalmar a tempestade, né, Amém. porque ele vai acalmar, Uhum. a gente precisa estar ligado É, quem a gente é, entendeu? Porque sim. senão a gente fica com medo. É. Jesus estava qual é na parte do barco, né? Na proa, né? Na Pro, proa. na proa atrás, O né? timoneiro, onde fica o timoneiro. Ele Eu estava sei, deitado na almofada onde o timoneiro geralmente senta. entendeu? Então, assim, Do e lado é, do chão. E é, outra coisa interessante, eu preguei semana passada. Ele fala com o vento de forma pessoal. Ninguém fala geralmente com o vento de forma pessoal. Ninguém manda vento se sentar, pô. Porque quem senta é gente. Entendeu? Ninguém manda para vento se aquietar, porque se aquietar é verbo que tu usa com pessoa, não é com vento. Esse é um detalhe que é como você falou, é como se o criador do espetáculo de todo o backstage tenha a noção completa de tudo que está acontecendo. Né? Porque a mesma exatamente. tempestade que assusta alguns, ela é a tempestade que traz a chuva que cuida das plantas, né? Ela é a tempestade que move as nuvens para os lugares, às vezes, onde não chove. E essa preocupação do Criador é um negócio que, às vezes, na vida corrida, de repente, no momento que a gente estava vivendo tecnológico, a gente não estava se dando conta de tudo isso, né, cara? Então, Sim, rola um break, né? Rola uma pausa, no sentido de que, como você falou, quando a gente chegar do outro lado, que a tempestade passar, a gente vai ter uma nova perspectiva de tudo que aconteceu e a perspectiva espiritual, que é a mais importante. Eu tem deixar, muito, tem muito. eu queria deixar um abraço para o Sila, grande brother, pastorzão também, que está próximo da gente, um cara muito bacana. E o Claudinho Correria. Claudinho Correria, porque ele está sempre correndo, é triatleta, eu chamei ele de Claudinho Correria. Que ele é equipe para ti. Então, o Claudinho Correria é um cara que também está sempre ligado. E Deus te abençoe, Claudinho. Você é um cara de Deus. E assim, Cezinha, para terminar, eu queria que você desse uma palavra assim do Senhor para a galera que de repente está. Porque a gente fala assim, mas a gente se percebeu bem frágil, né? Sim. A gente se percebeu bem frágil. Eu vi uma frase hoje, uma frase meio ameaçadora, assim. Ih, rapaz, o Alexandre Pilar, esse cara, a gente tinha que parar a live para ele falar. O Alexandre é top demais. Tu manja o É, Alexandre Pilar? não, cartas vivas, né? Viva! Rapaz, tem que conhecer esse cara. É profeta de Deus de verdade. Vou seguir ele já, manda, fala pra ele me seguir de volta, a gente vai trocando O ideia. Alexandre Pilar é feríssimo. Então, assim, a gente se percebe frágil. Só que a gente tem tipo um lastro, né, Cezinha, espiritual, né, cara? Mas tem Sim, uma galera que não tem, né? Então, eu sim, tenho recebido muitos telefonemas, cara. Muitos. E as pessoas, às vezes, só querendo desabafar, conversar e perceptível emocionalmente o abalo que isso está trazendo. Um abalo emocional, psíquico, assim, gigante. Eu estou falando de gente crente, eu estou falando de gente que não é crente, estou falando geral. As pessoas sim, estão abaladas. Palavra de honra, Cezinha. Hoje, sim, eu sim. tenho 3 pessoas que estão com problemas emocionais e psíquicos. 3 pessoas, crentes e não crentes. E não é fruto assim, do que os caras terem esse tipo de problema, não, fruto das circunstâncias, sacou? Sim. Fruto do que está acontecendo. Então, Eu queria que tive você uma, deixasse uma palavra para essa galera, sabe? eu tive uma experiência agora, a gente lançou uma música do Jeremy Riddle, Sim, que foi Calma, uma versão, aí todas as vinhas do Brasil inteiro fez uma versão e eu representei a Vinha Rio. E quando ele é autor é, daquela que chama o... ele é autor de Tão Profundo, Furious. Não, aquela outra, pô, eu esqueci aquela do... Foi na cruz... Sim, Sweet Broken, que é Como é que... quebrantado, Quebrantado, autor de Quebrantado. quebrantado. E assim, e ele fez uma lá que chama Be Still.
E a gente transformou em Calma. O Fabiano Alves e o menino lá de Mogi fez a versão. E aí eu fiz a interpretação e tal, gravei, mostrei e tal. Deixei, botei na minha... E aí eu recebi um feedback, um direct de uma amiga que, cara, assim, ela ia tentar o suicídio. Olha aí. Ela falou, ela pegou a corda, Lincoln. Ela falou que quando ela pegou a corda, ela botou a música para tocar. E aí Deus falou com ela, através da música. E aí entrei, quando ela me relatou, eu falei, cara, vamos fazer uma videoconferência, ela é da Bahia, sul da Bahia. Aí a gente entrou na videoconferência, no outro dia, marquei com ela, a gente fez a videoconferência, e aí ela foi abrindo o coração, eu pude orientar, chamei o pastor de lá, da igreja de 1.000 membros. O cara super gente boa, não estava sabendo, que é aquela coisa da rede, né? Da conexão. Não enxerga esses que estão... Não, cara, e não é nem... Porque eles fazem um trabalho lindo, só que é muita gente. Eu não estou falando que o cara seja mal intencionado, não. Eu estou entendendo. Não é mal, não. É porque, assim, esse papo é mais profundo, né? Ela deu nesse cuidado, né? E aí, cara, eu fui descobrir, aí tinha mais coisas, sabe? Então, assim, eu queria deixar a canção pra galera. Legal. Mas, ó, eu não sei se vai limar agora não. No meio. Eu já te agradeço, Cezinha, em nome de Jesus. Muito obrigado pelo carinho, pela tua disponibilidade. Eu que agradeço, cara. A todos que nos acompanharam, um super abraço. Deus abençoe demais aí. Eu vou deixar cair. Você vai ficando e eu vou... Aí a gente se encontra. Deus abençoe você. Beleza. Vai falar tipo um pós-lúdio, né? Calma, aquete-se, saiba, sossegue, alma, pois eu sou o Senhor. Deixe o que te preocupa, acolha o que importa, descanse em saber que eu sou o Senhor, que eu sou o Senhor, que eu sou o Senhor, que eu sou o Senhor. Calma, aquiete-se, saiba, sossegue, alma, descanse em saber que eu sou o Senhor, que eu sou o Senhor. Deixe o que te preocupa, acolha o que importa, descanse em saber que eu sou o Senhor, 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 que eu sou o Senhor. Legal, você conferiu mais um podcast do Lincoln Lira. Sou eu por aqui. Obrigado pela sua companhia. E a gente se encontra. Fique muito à vontade a conferir todos os nossos conteúdos nas nossas redes sociais, através do Instagram, a nossa super conta no YouTube e também através do Facebook. Fique muito à vontade e a gente se encontra até um próximo encontro. Deus te abençoe muito, super valeu e tchau, tchau.